Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na história de hoje, nós queremos enfatizar que os pioneiros sempre estavam dispostos a ir aonde Deus mandava para que eles pudessem anunciar a salvação e falar de Jesus para as pessoas. Mesmo quando não tivessem recursos, Deus daria um jeito e eles obedeciam. Para a história de hoje, que é uma história verídica, ela realmente aconteceu com a garota, né, agora jovem, Ellen White, você vai usar, por exemplo, leve algo parecido com uma carteira que esteja assim vazio, ok? Se você tiver um som parecido com aquele som de trem, né, aqueles trens antigos que apitavam quando estavam partindo, você leve esse som ou então você mesmo faça o som na hora da história. Também leve, eu vou usar aqui, aqueles dinheirinhos de mentirinha, tá? Se você não tiver esses dinheirinhos, você compra nessas lojinhas de utilidades, cartelinha, super baratinho. Mas caso você não tenha, você pode deixar ou usar então uma nota de verdade, ok? Leve também a sua Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 51 e o versículo... Aliás, Isaías 52 e o versículo 7 vai ser o texto, então, para a história de hoje. Então, vamos lá, vamos à história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Já aconteceu alguma vez de você querer ir a algum lugar ou, quem sabe, comprar alguma coisa e o papai e a mamãe dizer: "Ah, não tenho dinheiro"? Já aconteceu? Pois é. A história de hoje conta um momento em que Ellen precisava fazer uma viagem, mas não tinha dinheiro para andar de trem. Vamos ver como foi a história? Bem, quando Ellen tinha 19 anos, Deus mostrou para ela que ela deveria ir até uma cidade vizinha para falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam muito tristes ali naquela cidade. Ellen prontamente atendeu ao chamado de Jesus, mas havia um pequeno problema. Ellen não tinha nenhum dinheiro. Bem, mas Deus disse para Ellen não ir sozinha. Ela deveria ir com a sua irmã, Sarah, e também com Tiago White. Mas o problema continuava. Eles também não tinham nenhum dinheiro para pagar a passagem do trem. E agora, como eles iam viajar? Como eles iriam até essa outra cidade sem ter dinheiro para pagar a passagem? Bem, Ellen continuou confiando em Deus. Já que Deus havia mostrado para ela que ela deveria fazer a viagem, ela confiou, acreditando então que Deus daria um jeito. Logo começou a aprontar-se para a viagem, arrumar as suas coisas para a viagem. Ela, a irmã Sarah e Tiago White. De repente, da casa de Ellen, ela escutou o trem chegando. Era mais ou menos assim que os trens apitavam antigamente, nessa época aí de 1846, 1850, que era a época que Ellen White vivia. Ela então estava meio apreensiva porque o trem havia chegado e logo o trem iria partir. E eles precisavam então de dinheiro para pagar a passagem e fazer a viagem. De repente, quando Ellen abriu a porta de sua casa para poder seguir em direção à estação, chega um homem de carruagem. O homem então desce, olha para ela e faz uma pergunta muito estranha. Sabe qual foi a pergunta? Alguém aí está precisando de dinheiro? Nossa, imagine se alguém fizesse essa pergunta para mim. E se fizesse para você? E se nós fizéssemos para a igreja essa pergunta? Ei, alguém aí precisa de dinheiro? Acho que todo mundo ia levantar a mão, não é mesmo? Mas então, o homem continuou. Eu estava orando a Deus e Deus me impressionou para vir aqui e fazer essa pergunta. Ellen ficou impressionada, contou para ele ali rapidamente a história de que Deus a havia mandado para a cidade tal, mas que não tinham dinheiro para a passagem. O homem então abriu a sua carteira
e entregou ali o dinheiro para cada um dos três pagar a passagem de ida e volta. E ainda levou os três, Ellen, a irmã Sara e Tiago, até a estação do trem. Eles mal sentaram nos assentos do trem e o trem então partiu. Por um pouco tempo eles não perdiam trem. Eles ficaram ali impressionados, animados e comovidos com a rápida resposta de Deus à oração e como Deus trabalhou para que a viagem desse certo, enviando alguém para entregar a eles o dinheiro necessário para pagar a passagem de ida e volta. Não é lindo, crianças? Vocês sabem que Deus sempre dará um jeito de ajudar as pessoas que estão dispostas a fazerem a vontade dele. Olha o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Isaías, o capítulo 52 e o versículo 7. Deus diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, que fala da paz, que anuncia as coisas boas e que faz ouvir a salvação. Deus fala que os pés das pessoas que caminham, que trabalham para levar a salvação, o amor de Jesus a outras pessoas, são formosos, são belos, ou seja, para Deus é muito especial as pessoas que dedicam um tempo da sua vida para falar de Jesus a outras pessoas. Deus também tem chamado a cada um de vocês, crianças, aonde quer que vocês estejam. Vocês também podem dar o exemplo de crianças que amam Jesus e falar que ele vai voltar para outras pessoas, para a família e para os seus amigos. Vocês também podem trabalhar aqui na igreja. Quantos desejam trabalhar para Jesus? Amém! Eu também quero trabalhar para Jesus, para que outras pessoas conheçam sobre ele e ele então possa voltar e levar a cada um de nós para o céu. Amém? Vamos orar então? Nosso querido Deus, nos ajude a usarmos o nosso tempo, nossos talentos e os nossos recursos para levar a salvação a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.